O cheiro de mentiras recentes e dinheiro antigo pairava no ar. A funerária estava lotada. Executivos internos elegantes, ex-colegas sussurrando atrás de lenços caros e membros da família que não se falavam há anos, agora fingindo lamentar, juntos. Eu estava na frente, ao lado do caixão fechado do meu pai, olhando para a placa de ouro com o nome Jonathan Trajano, pai amado, empresário visionário e magnata que fez sucesso. Os sussurros ao meu redor não eram sobre tristeza, eram sobre dinheiro. Quem herdaria o Império Trajano? Todos tinham suas teorias. Meu pai construiu sua empresa do nada e a transformou em uma potência de 80 milhões. E como sua filha mais leal, presumi que seria a única a continuar seu legado. Trabalhei com ele por 6 anos, aprendendo o negócio de cabo a rabo. Eu tinha os diplomas, a experiência e, acima de tudo, sua confiança. Mas quando encontrei os olhos do meu irmão, do outro lado da sala, senti algo frio se instalar em meu peito. Daniel estava muito calmo, muito presunçoso, muito preparado. Eu deveria ter percebido naquela época, mas a tristeza cega você. Só mais tarde, naquele dia, cheguei à casa do meu pai para me reunir com o conselho. Foi quando percebi o que estava acontecendo nas minhas costas. Entrei no escritório do CEO esperando encontrar a mesa do meu pai intocada. Talvez sua velha cadeira de couro vazia, ainda esperando pelo próximo dono certo. Em vez disso, encontrei Daniel recostado na cadeira, pés apoiados na mesa, bebendo uísque na taça de cristal favorita do nosso pai. Meu pai tinha sido enterrado há menos de 12 horas, e meu irmão já estava se sentindo em casa. Parei na porta. O que você está fazendo? Daniel sorriu, girando o uísque, ficando confortável. Eu cerrei minha mandíbula. Este não é seu escritório. Ele riu disso. Realmente riu alto e profundamente, antes de colocar o copo para baixo e pegar uma pasta na mesa. Ele puxou uma única folha de papel e deslizou em minha direção. Eu hesitei antes de pegá-la. As palavras Último Testamento estavam impressas em negrito na parte superior, e abaixo, a seção intitulada Herança e Sucessão. Eu senti meu sangue gelar. Tudo, a empresa, o espólio, as contas bancárias, tudo isso tinha sido deixado para Daniel. Eu engoli em seco. Isso é um erro. Daniel sorriu como um lobo. Não, Melissa, não é. Olhei para baixo novamente, examinando as palavras, desesperada por qualquer brecha, qualquer forma disso estar errado. Mas era a assinatura do meu pai no final, suas palavras, seus desejos. Daniel se inclinou para a frente, baixando sua voz para um sussurro provocador. Eu possuo tudo agora. Ele inclinou a cabeça, fingindo simpatia. Você não tem nada. Eu deveria ter chorado, deveria ter gritado, deveria ter desmoronado. Em vez disso, comecei a rir, porque 1 semana atrás eu já tinha feito meu movimento. O sorriso de Daniel vacilou quando meus risos ecoaram pelo escritório. Ele esperava que eu parasse. Ele esperava que eu implorasse, para atacar, para desabar sob o peso da traição. Em vez disso, eu enxuguei uma lágrima do meu olho, uma de diversão, não tristeza, e me sentei em frente a ele, cruzando as pernas como se estivéssemos simplesmente discutindo negócios. Daniel franziu a testa. O que é tão engraçado? Eu me inclinei para a frente, apoiando meus cotovelos na mesa, a mesa do nosso pai, ou pelo menos a que Daniel pensava que era dele agora. Nada, eu disse, sorrindo docemente. É só... Você realmente acha que vai, não é? Ele zombou. Melissa, não há nada para você. Pense nisso. Está bem ali, em preto e branco. Ele bateu no testamento com o dedo. Papai deixou tudo para mim. Você está fora. Peguei o documento e o virei, examinando as páginas como se estivesse realmente considerando suas palavras. Então, o coloquei de lado gentilmente. Acho que você não ouviu as notícias. Então, a expressão arrogante de... Daniel oscilou um pouco. Deixei o silêncio se estender entre nós. Eu queria que ele suasse. Notícias? Ele finalmente perguntou. Inclinei minha cabeça. O quadro ainda não ligou para você? Ele se sentou mais ereto, suspeita rastejando em seus olhos. O que você está falando? Eu sorri. Agora era minha vez de brincar com ele. Você vê, Daniel, enquanto você estava ocupado planejando e se aconchegando na cadeira do papai, eu estava me certificando de que seus verdadeiros desejos fossem honrados. Deixei isso pairar no ar por um momento antes de pegar meu telefone. Com alguns toques, eu abri um e-mail e virei a tela para ele.
Uma carta oficial da equipe jurídica da Trajano Enterprises. Daniel arrancou o telefone da minha mão, seus olhos examinando o e-mail. Seu sorriso desapareceu. Isso é impossível. Eu sorri, agora vendo o olhar de confusão e raiva distorcendo suas feições. O e-mail detalhava, acompanhado por lei, algo que Daniel claramente ignorou. Nosso pai havia deixado a empresa para ele, sim, mas o conselho tinha a palavra final sobre quem poderia realmente administrá-la. E, enquanto Daniel poderia ter herdado o título, ele não herdou automaticamente o controle. O conselho teve que aprovar o sucessor e, depois de analisar sua inexperiência, imprudência financeira e completa falta de habilidades de liderança, eles votaram unanimemente para rejeitar sua nomeação como CEO. A mão de Daniel apertou em volta do telefone. Isso é uma piada. Eu sou o herdeiro legítimo. Eu dei de ombros. Você é o herdeiro legal, claro. Mas papai sabia que você não poderia administrar este lugar. Respirei fundo, deixando minhas próximas palavras serem absorvidas. Então, uma semana atrás, ele me deu uma procuração. A cabeça de Daniel levantou rapidamente. O que eu coloquei na minha bolsa e tirei outro documento. Este foi assinado e juridicamente vinculativo. Eu tenho controle total sobre as operações da empresa, eu disse, colocando-o na mesa. E o quadro? Eles me apoiam. O rosto de Daniel ficou vermelho. Pai, ele não faria. E ele fez. Eu o interrompi. Porque ele sabia que você faria exatamente isso. Gesticulei ao redor do escritório. Ele sabia que você ficaria bêbado de poder, tomaria decisões impulsivas e levaria a empresa ao chão. Daniel se levantou tão rápido que o copo de uísque quase caiu. Você acha que é tão inteligente? Ele cuspiu. Mas eu sou o dono da empresa. Eu também fiquei de frente para ele, do outro lado da mesa, e eu a administro. Nós travamos os olhos, o peso da batalha entre nós, enchendo a sala. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ele estava tentando descobrir uma maneira de contornar isso, alguma brecha, alguma maneira de virar o jogo, mas não havia nenhuma, porque eu tinha passado anos me preparando para este momento. Eu o observei, eu o estudei e sabia exatamente como ele operava. Então, enquanto ele passou anos esperando o pai morrer para que ele pudesse assumir, eu passei anos me certificando de que ele nunca poderia. Daniel exalou bruscamente, sua mandíbula apertando. Isso não acabou, Melissa. Eu sorri. Oh, eu sei, porque isso era só o começo. Daniel estava fervendo. Eu podia ver na maneira como seus punhos cerravam ao lado do corpo, sua respiração superficial, suas narinas dilatadas. Ele não estava acostumado a ser manobrado. Por anos, ele tinha sido o Golden Boy, sempre patinando com charme e direito. Mas charme não mantém uma empresa funcionando, e o direito anula documentos legais. Eu o observei enquanto ele tentava processar tudo, como a empresa que ele pensava que possuía estava escorregando por entre seus dedos. Você ainda não entendeu, não é? Eu disse sentando-me novamente na cadeira em frente a ele, completamente calma, enquanto ele fumegava. O pai pode ter deixado a empresa para você, mas ele não deixou o poder. O poder é conquistado. Daniel, seu rosto escureceu. Esta é a minha empresa. Inclinei minha cabeça. Então, por que a reunião do conselho comigo amanhã, e não com você? A boca dele abriu e fechou de repente. Foi o momento em que ele percebeu que estava realmente ferrado. O conselho não o respeitava, os funcionários não o respeitavam, e sem eles ele era apenas um homem com um título e um império que ele não sabia como administrar. Ele pegou o testamento novamente, folheando-o, como se de alguma forma tivesse perdido uma cláusula secreta que desfaria tudo. Eu tinha acabado de dizer a ele. Deixei-o procurar, deixei-o lutar, porque não importava. Eu estava preparada para este momento. Ele não estava. Finalmente, ele bateu o papel no chão. Papai sempre quis que eu assumisse. Você deve tê-lo manipulado para assinar aquela procuração. Eu ri. Manipulei ele. Papai sabia exatamente o que estava fazendo. Eu me inclinei para a frente, travando os olhos com ele. Você realmente acha que ele confiou em você com uma empresa de 80 milhões quando você não consegue nem administrar sua dívida de cartão de crédito pessoal? O rosto dele ficou vermelho. Eu sorri. Oh, sim, eu sabia. Porque enquanto Daniel estava festejando, gastando dinheiro e fazendo investimentos estúpidos, eu estava assistindo, documentando,
preparando. Vamos falar de números, certo? Disse minha voz enjoativamente doce. A casa em Alphaville, os carros esportivos, todos alugados, e aqueles investimentos empresariais. Eu balancei a cabeça. Mais como férias de luxo disfarçadas de eventos de networking. A mandíbula de Daniel apertou, mas eu não tinha terminado. Veja, o conselho ama resultados. Eles amam disciplina, eles amam estratégia. Eu dei de ombros. E entre nós dois, adivinhe qual de nós realmente sabe como manter uma empresa lucrativa? Ele não respondeu, porque ele já sabia. Eu deixei o silêncio se estender antes de dar o golpe final. Oh, e mais uma coisa. Eu coloquei a mão na minha bolsa e tirei um envelope. Lacrado. Papai escreveu isso para você antes de morrer. Daniel hesitou antes de arrancá-lo da minha mão. Seus dedos tremeram levemente quando ele o abriu, desdobrando a carta dentro. Eu já sabia o que dizia. Eu tinha lido minha própria versão na semana passada. Daniel, se você está lendo isso, então eu fui embora. E se eu te conheço tão bem quanto eu acho que conheço, você provavelmente está furioso agora. Mas deixe-me ser claro. Isso foi obra sua, não minha. Eu observei você por anos. Eu observei você fazer escolhas imprudentes, desperdiçar oportunidades e esperar recompensas. Que você não ganhou. Eu esperava que você provasse que eu estava errado, que você me mostraria que poderia ser responsável. Mas você nunca fez. Então, eu fiz o que precisava ser feito. A empresa que eu construí é maior que você, maior que eu. Ela precisa de um líder, não de um garoto mimado com um sobrenome famoso. Melissa é essa líder. Você teve chances. Daniel. Você as desperdiçou. Agora, você terá que aprender da maneira mais difícil. Pai. A sala estava silenciosa. As mãos de Daniel agarraram a carta com tanta força que eu pensei que ele fosse rasgá-la ao meio. Sua respiração estava irregular, sua mandíbula cerrada com tanta força que eu praticamente podia ouvir seus dentes rangendo. Levantei-me, alisando meu blazer. Parece que o pai sabia exatamente o que estava fazendo. Afinal, eu disse, indo em direção à porta. Aproveite o uísque, Daniel. É a última coisa neste escritório que você realmente possui. Eu saí sem olhar para trás, porque eu já tinha vencido. Mas eu não tinha terminado ainda, nem perto. Eu não tive que olhar para trás para saber que Daniel ainda estava sentado, lá, fervendo na cadeira do meu pai, um rei sem um reino. Mas eu ainda não tinha terminado. Na manhã seguinte, eu cheguei na Trajano Enterprises 1 hora antes da reunião programada do conselho. Passei por funcionários que trabalharam com meu pai por décadas, homens e mulheres que conheciam minha dedicação, que me viram trabalhar horas enquanto Daniel gastava seu tempo. E ainda assim, havia tensão no ar, porque a empresa estava no limbo. O testamento do meu pai havia nomeado Daniel como o único herdeiro, mas minha procuração me deu controle temporário sobre as operações, o que significava que o conselho tinha que tomar uma decisão. Ou me instalaria oficialmente como CEO, ou deixaria isso para Daniel e assistiria a empresa queimar. Entrei na sala de conferências executivas, onde os membros do conselho estavam sentados esperando. Homens internos impecáveis, velhos o suficiente para terem construído suas fortunas ao lado do meu pai. Alguns deles eram leais a mim, outros estavam esperando para ver quem sairia vitorioso. Daniel chegou 5 minutos atrasado. Seus olhos estavam vermelhos, por falta de sono ou muito uísque. Eu não sorri quando ele se sentou na minha frente, porque esta era uma guerra. O presidente, Sr. Laércio, cruzou as mãos. Vamos direto ao ponto. Nós temos 2 possíveis sucessores e precisamos determinar quem é mais adequado para administrar esta empresa. Daniel sentou-se ereto, ajeitando sua gravata. Cavalheiros, acho que o testamento deixa perfeitamente claro que meu pai queria que eu administrasse a Trajano Enterprises. Essa foi sua decisão final. Laércio se virou para mim. Melissa. Eu encontrei o olhar de Daniel e deslizei uma pilha de documentos sobre a mesa. Eu gostaria de apresentar algumas evidências antes que o conselho tome sua decisão. Daniel zombou. Mais truques legais? Eu o ignorei. Estes são registros financeiros dos últimos 4 anos. Eles mostram um padrão de gastos imprudentes, dívidas pessoais e investimentos fracassados, todos vinculados a Daniel. Virei para o próximo conjunto de papéis. Esses são e-mails internos do departamento financeiro.
alertando sobre fundos não autorizados da empresa sendo redirecionados para uso pessoal. O rosto de Daniel ficou vermelho. Você não tinha o direito. Continuei imperturbável e deslizei a folha final para a frente. É um relatório de investimento que mostra que, apenas uma semana antes da morte do nosso pai, Daniel tentou liquidar mais de os 10 milhões de dólares em ativos da empresa para cobrir dívidas pessoais. A sala ficou em silêncio, porque agora não era mais uma questão de liderança, era uma questão de confiança. Laércio exalou, batendo nos papéis. Isso é preciso. Eu balancei a cabeça. Todos verificados. Os membros do conselho trocaram olhares. Daniel estava segurando a mesa com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Você não pode fazer isso. Eu cruzei minhas mãos calmamente. Eu não fiz nada, Daniel. Você fez. E então, eu fui para o golpe final. Eu puxei um último documento, um que eu tinha guardado para este exato momento. Uma moção para uma auditoria interna. O corpo inteiro de Daniel ficou rígido. Este é um pedido formal para uma investigação forense em todas as transações financeiras feitas sob sua autorização, eu disse suavemente. Se o conselho decidir instalá-lo como CEO, esta será a primeira coisa a acontecer sob sua liderança. Laércio se inclinou para a frente. Expressão séria. Você está sugerindo que houve peculato? Eu dei de ombros. Estou simplesmente sugerindo que as decisões financeiras de Daniel foram questionáveis. Mas se ele realmente não tem nada a esconder, então tenho certeza que ele não se importaria com uma investigação completa. O rosto de Daniel estava puro pânico, porque ele sabia o que eles iriam encontrar, e eu também. Laércio olhou para o resto do conselho. Senhores, acho que já vimos o suficiente. Daniel bateu o punho na mesa. Isso é uma armação. Ela está tentando me destruir. Laércio se virou para mim. Melissa, se votarmos a seu favor, qual será seu primeiro ato como CEO? Eu não hesitei. Estabilidade, eu disse. Eu garantirei que nossos investidores, nossos funcionários e nossos clientes saibam que a Trajano Enterprises estava em boas mãos. Sem riscos imprudentes, sem escândalos financeiros. Laércio assentiu. E você, Daniel? Daniel ainda estava furioso, a respiração irregular, seu rosto pálido. Ele olhou ao redor da sala, procurando por alguém para apoiá-lo. Ninguém o fez, porque a verdade era inegável agora. Ele não era apto para liderar. Laércio disse, vamos votar. Eu nem precisei contar as mãos, porque eu já sabia que era unânime. O conselho tinha acabado de me escolher como o novo CEO da Trajano Enterprises. A cadeira de Daniel raspou contra o chão enquanto ele se levantava. Suas mãos tremiam. Você acha que isso acabou? Ele sibilou. Eu me levantei também, ajustando meu blazer. Não, Daniel, eu disse suavemente. Acho que acabou de começar. Ele saiu furioso da sala. Eu voltei para o conselho, ombros quadrados, voz calma. Agora, cavalheiros, vamos trabalhar, porque eu tinha vencido a batalha, mas eu estava prestes a vencer a guerra. No momento em que saí da sala de reuniões, eu pude sentir a mudança. A tensão que enchia o ar desde o funeral do meu pai tinha ido, substituída pela certeza. A Trajano Enterprises era minha agora. Os executivos que eu passava não hesitavam mais antes de acenar um reconhecimento. Assistentes que antes evitavam contato visual agora encontravam meu olhar com respeito recém-descoberto, porque um líder tinha sido escolhido e não era Daniel. Falando do meu irmão, ele não estava em lugar nenhum. Eu não fiquei surpreso. Perder o título de CEO foi apenas o primeiro de seus problemas. Ainda havia a questão de sua má conduta financeira. Eu entrei no meu novo escritório, o antigo escritório do meu pai, sentindo uma estranha mistura de emoções. Eu passei anos sentado do outro lado desta mesa, aprendendo com ele. Agora, eu estava no assento que ele sempre quis para mim. Mas minha vitória ainda não estava completa. Alguns minutos depois, o advogado do meu pai, de longa data, Sr. Caleb, entrou no escritório. Ele era da velha escola. Terno risca de giz, cabelo prateado, um homem que ajudou meu pai a construir seu império do zero. Ele sentou-se na minha frente. Eu presumo que isso seja sobre Daniel. Eu balancei a cabeça. Eu preciso saber exatamente em quantos problemas ele está metido. Caleb abriu sua pasta e tirou um arquivo grosso. É ruim, ele disse, sem rodeios. Eu dei uma olhada na primeira página. Milhões em fundos da empresa foram canalizados por meio de investimentos questionáveis, muitos dos quais levaram de volta as contas pessoais de Daniel. Era roubo puro e simples. E agora, com minha nova autoridade,
eu poderia decidir como lidar com isso. Caleb cruzou as mãos. O conselho vai querer prestar queixa. Eu exalei lentamente. E se eu não fizer? Ele hesitou. Então você será visto como fraco. E mais importante, se você deixar isso passar, os investidores vão presumir que a Trajano Enterprises tolera má conduta financeira. Eu balancei a cabeça. Isso não era uma opção. Descubra onde ele está. Eu disse, fechando o arquivo. Eu vou lidar com ele eu mesma. Eu encontrei Daniel exatamente onde eu esperava, na propriedade do nosso pai. Ou melhor, o que costumava ser do nosso pai. Propriedade que agora era legalmente dele, mas não por muito tempo. Estacionei na garagem e entrei pelas grandes portas da frente, sem bater. Daniel estava no escritório, um copo de uísque na mão, parecendo desgrenhado. Sua gravata estava frouxa, sua camisa amassada, um homem que perdeu tudo no intervalo de 24 horas. Ele nem pareceu surpreso em me ver. Aqui para se gabar? Ele murmurou, girando sua bebida. Eu balancei minha cabeça. Não. Estou aqui para falar sobre suas opções. Opções? Sua risada amarga ecoou pela sala. Opções? Você pegou tudo, Melissa. Eu caminhei até a grande mesa de carvalho, a mesa do nosso pai, aquela que ele nunca deixou Daniel sentar atrás. Coloquei o arquivo na frente dele. Esta é a evidência contra você. A mão de Daniel congelou no ar. Eu continuei com a voz firme. Mesmo que o conselho avance com as acusações, você está olhando para peculato, fraude e má administração financeira. Isso é uma sentença de prisão. Daniel, seu rosto empalideceu. Ele pegou o arquivo e folheou as páginas. O pânico se insinuou em sua expressão. Isso é exagerado, ele murmurou. Cruzei meus braços. Não, Daniel. Essa é a realidade. E agora você tem uma saída. Os olhos dele se voltaram para mim. Eu deixei o silêncio se estender. Deixei-o sentir o peso de seus próprios erros. Finalmente eu falei. Você vai assinar suas ações. Ele estremeceu. O quê? Você me ouviu, eu disse me aproximando. Você ainda é legalmente dono da empresa, mas sem controle. Isso significa que você tem uma coisa valiosa sobrando, suas ações. E você vai vendê-las para mim. Os lábios dele se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Se você fizer isso, eu vou garantir que o conselho não apresente queixa. Eu inclinei minha cabeça. Você vai embora longe, com um pagamento, em vez de uma sentença de prisão. Daniel cerrou os dentes. E se eu não fizer isso? Eu me inclinei sobre a mesa, olhando para ele. Então eu deixo a lei cuidar disso. E acredite em mim, Daniel, eles não serão tão gentis quanto eu. O silêncio entre nós era pesado. Pela primeira vez em sua vida, Daniel não tinha influência, nenhum papai para salvá-lo, nenhum dinheiro para comprar sua saída, nada. Apenas eu, oferecendo a ele a única chance que ele tinha. Deixei seu pomo de Adão balançando enquanto ele engolia em seco. Suas mãos tremiam levemente quando ele pegou a caneta na mesa. Então, sem mais nenhuma palavra, ele assinou o adeus final. Peguei os papéis, garantindo que tudo estava legalmente acertado. Daniel exalou, trêmulo. Então, o que agora? Eu fechei minha bolsa e me virei para ir embora. Você desaparece, Daniel. Pegue seu dinheiro. Comece de novo. Mas você não volte. Ele olhou para mim, derrotado. Era isso que você queria? Ele pediu suavemente. Para me destruir? Eu parei na porta. Não, Daniel. Eu disse baixinho. Eu queria salvar o legado. Do papai. Você se destruiu. E com isso, eu saí. A empresa era minha. Mas mais importante, o nome Trajano estava finalmente nas mãos certas. Eu não olhei para trás, porque Daniel Trajano era apenas mais uma lição aprendida, e eu tinha um império para administrar. Uma semana depois que Daniel assinou suas ações, eu estava sentada na sede da Trajano Enterprises, olhando para o horizonte. Meu pai ajudou a moldá-la. Era sobre a batalha, a traição, os anos assistindo Daniel tomar tudo como garantido, acreditando que ele era intocável. Agora ele se foi, desapareceu com seu pagamento, despojado de seu poder, seu legado, seu futuro na empresa. E eu tinha tudo. O conselho tinha me nomeado oficialmente CEO. Agora, eu era a dona total da empresa, depois de comprar as ações de Daniel. E pela primeira vez em anos, a Trajano Enterprises estava realmente nas mãos certas. Minha primeira tarefa foi desfazer os danos que Daniel havia causado.
Sentada em meu escritório, me reuni com minha equipe executiva para analisar todos os departamentos que sofreram sob as decisões financeiras imprudentes do meu irmão. Cortei os projetos desnecessários que Daniel havia começado para encher seus próprios bolsos. Reestruturei divisões fracassadas, trazendo uma nova liderança que havia conquistado seu lugar. Não herdei isso. Eu liguei pessoalmente para nossos principais investidores, assegurando-lhes que a Trajano Enterprises estava mais forte do AI que nunca. E assim, a confiança na empresa retornou. O preço das ações, que havia caído após a morte do meu pai, e a incerteza em torno da transição do CEO, se estabilizou. A Trajano Enterprises não era mais uma herança de família. Era um legado, uma visão. E eu era quem a liderava, um fantasma do passado. Um mês depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me disse para atender. Melissa. Veio uma voz familiar, cansada. Daniel. Eu me recostei na minha cadeira, pressionando meus dedos contra minha têmpora. O que você quer? Houve uma longa pausa. Quando ele finalmente falou, sua voz estava vazia. Eu perdi tudo. Eu soltei uma risada sem humor. Não, Daniel. Você vendeu tudo. Outro silêncio. Eu pensei que ele hesitou. Eu pensei que, se eu tivesse a empresa, isso consertaria tudo. Que isso provaria que eu valia alguma coisa. Eu fechei meus olhos brevemente. Papai nunca se importou com títulos, Daniel. Ele se importava com as pessoas que os construíram. Eu entendo isso agora, ele murmurou. Mas ele fez. Ou esse foi apenas mais um momento de arrependimento antes que ele encontrasse outra maneira de se arruinar? Eu não espero que você me perdoe, Daniel disse calmamente. Eu exalei lentamente. Bom, ele soltou uma risada fraca. Você sabe o que é irônico? Eu costumava pensar que você era fria, que você estava muito obcecada em trabalhar duro e ganhar seu lugar. Eu pensei que papai me daria a empresa só porque eu era seu filho. Eu balancei minha cabeça olhando para o horizonte. Daniel nunca entendeu. Eu nunca quis que papai me entregasse a empresa. Eu disse que queria ser digna disso. Outro. Silêncio. Então, ele suspirou. Adeus, Melissa. E assim, ele se foi. Eu olhei para o meu telefone por um longo momento antes de colocá-lo de lado. Uma semana depois, eu estava na frente de toda a empresa, falando com nossos funcionários pela primeira vez. Como seu CEO oficial, a Trajano Enterprises foi construída com trabalho duro, sacrifício e uma visão que se estendeu além de um homem. Minha voz estava firme, confiante, e hoje eu prometo a vocês, nós honraremos essa visão. Não deixaremos ganância, direito ou poder mal colocado definir nosso futuro. Eu deixei meu olhar varrer a multidão. Meu pai construiu esta empresa do zero, mas não é mais apenas seu legado, é nosso. Uma onda de aplausos encheu a sala. E naquele momento, eu soube que não tinha apenas vencido a batalha contra meu irmão. Eu tinha garantido o sonho do meu pai. A Trajano Enterprises nunca seria um playground mimado do ar. Seria um símbolo de perseverança, de liderança, de integridade. E o mais importante, seria meu, porque Daniel nunca tinha entendido uma coisa. O poder não é dado, é conquistado. E eu tinha conquistado cada pedaço dele. Mas e se fosse você, no lugar de Melissa? Confiaria na justiça ou usaria sua própria estratégia para garantir o controle da empresa? E Daniel, merecia uma segunda chance para provar seu valor? Ou Melissa fez o certo ao retirá-lo do poder? Escreve aqui nos comentários. E deixe seu gostei se você também ama um bom jogo de poder. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Não esquece de se inscrever para você não perder nenhuma novidade.